Olá, vamos direto ao ponto hoje com uma exploração bem detalhada do capítulo 11 de Daniel. É uma sequência profética, assim, bem densa, né? Focada em conflitos, reinos, figuras de poder, tudo que viria depois do Império Persa. Exatamente. Esse capítulo desenrola uma visão muito complexa. É quase uma crônica, assim, antecipada de séculos, né? De lutas dinásticas, alianças, traições, coisas que realmente moldariam a história daquela região. E olha só, começa mencionando mais 3 reis persas e depois um quarto rei, muito rico, que, mobilizaria tudo contra a Grécia. Certo, certo. Vamos desempacotar isso aí. Essa mobilização toda contra a Grécia, ela meio que prepara o terreno para a próxima grande potência, né? A visão descreve a ascensão de um rei poderoso. Muita gente associa a Alexandre o Grande. Sim, essa é a interpretação mais comum. Ele age com um poder imenso, mas logo depois do auge, o império dele se quebra, se fragmenta. E aqui tem um ponto crucial, né? O império não vai para os descendentes diretos dele. Isso é bem específico. É dividido para os 4 ventos do céu, como diz o texto. E é dessa fragmentação que a profecia foca em 2 linhas principais de sucessores, que vão viver em conflito, assim, constante. E é aí que a narrativa funila mesmo, né? No tal Rei do Sul e no Rei do Norte. Só para situar quem nos ouve, os historiadores geralmente ligam o Rei do Sul à dinastia Ptolomaica, lá no Egito. Isso. E o Rei do Norte ao Império Seleucida, que controlava a Síria, Mesopotâmia, ali ao norte da Judéia. Exatamente. E o texto descreve essa rivalidade intensa, duradoura entre eles. Uma verdadeira gangorra de poder, sabe? Uma gangorra? Gostei da imagem. Pois é. E um detalhe que eu acho fascinante é como a profecia meio que destaca a futilidade de algumas manobras políticas. Por exemplo, tem uma tentativa de aliança selada com um casamento, a filha do rei do sul casa com o rei do norte. Hum, típica estratégia da época. Sim, mas acaba em tragédia. Nem ela, nem ele, nem o filho deles conseguem manter o poder. Mostra bem a fragilidade desses acordos humanos, né? Frente ao que estava previsto. E as batalhas, então, são descritas com detalhes que, nossa, impressionam. Tem vitórias do Sul, que captura tesouros, ídolos do Norte, Aham. e depois vem as revanches do Norte, com exércitos enormes avançando do tipo uma inundação, construindo rampas de cerco, conquistando cidades fortificadas. Sim, e o norte chega a se estabelecer na Terra Formosa, que é a Judeia. Exato. Tu menciona uns homens violentos do próprio povo de Daniel, que tentam, assim, cumprir a visão, mas fracassam. Quer dizer que não dava para forçar a barra. Parece que não. Sugere que os eventos tinham um curso próprio, sabe? Não era algo facilmente manipulado, mesmo por quem conhecia a profecia. O que a gente vê claramente é um padrão de ambição militar, territorial, guiando tudo. Entendi. E aí a tensão escala mais ainda com a chegada de uma figura. Uma figura descrita como desprezível. Alguém que não recebe a honra real por direito, mas toma o poder na intriga, na astúcia e no momento de falsa paz, né? Isso. Muitos intérpretes associam essa figura a Antíoco IV Epifânio, um rei seleucida conhecido pela crueldade, pela arrogância, e a descrição bate muito com o perfil histórico dele. Age com engano, faz acordos e depois quebra, derrota exércitos e até um príncipe da aliança, talvez uma referência a um sumo sacerdote ou a própria aliança de Deus com Israel, né? Faz sentido. Ele começa pequeno, mas ganha força e age de forma inédita, distribuindo os despojos de guerra para ganhar apoio político. E a profecia detalha até uma campanha dele contra o Egito, né? Onde, apesar de negociações falsas, tipo a mesma mesa, Sim, conversas cheias de mentiras. os planos dele falham, porque o tempo determinado ainda não tinha chegado. E aí, frustrado, no retorno, ele volta à raiva contra a Santa Aliança. O que significa isso exatamente? Então, a Santa Aliança é geralmente entendida como o pacto de Deus com o povo judeu, a lei de Moisés. A fúria desse rei se volta contra a religião judaica. As forças dele chegam a profanar o santuário do templo em Jerusalém, Nossa, aboliu o sacrifício diário, que era essencial, e instalar a tal abominação desoladora. essa abominação desoladora é um termo muito forte.
O que isso representa na prática? É um termo pesado, sim, frequentemente é interpretado como um ato, assim, supremo de profanação. Historicamente, muitos ligam isso à instalação de um altar pagão ou talvez uma imagem dentro do templo, por ordem de Antíoco Epifânio. E ele ativamente tenta corromper, usando lisonjas, bajulação, aqueles que abandonam a aliança judaica. Mas tem resistência, né? O texto fala que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Os sábios ensinam e instruem, mas enfrentam uma perseguição brutal. Espada, fogo, cativeiro. Sim, um período de prova muito intensa. A própria profecia indica que essa perseguição tem um propósito. É para purificar, refinar o povo fiel. Um processo que duraria até um tempo do fim, que já estava predeterminado. Alguns tropeçam no caminho, mas o processo serviria para prepará-los. E esse rei, ele se exalta acima de tudo, né? Até dos deuses tradicionais, falando coisas espantosas contra o Deus dos deuses. Ele honra um tal Deus das fortalezas. Parece um poder militar quase divinizado, sustentado com riquezas. É um rompimento total com qualquer tradição, focado só na força bruta. Exatamente. É a apoteose da autoconfiança humana, do poderio militar. Mas veja bem, operando dentro dos limites estabelecidos pela visão profética. Ele prospera, sim, mas só até que a indignação se complete. Tem um limite temporal. E como termina essa história toda? A visão culmina numa batalha final lá no tempo do fim. O rei do sul ataca, mas o rei do norte reage com uma fúria assim avassaladora. Como uma tempestade, né? Invadindo inúmeros países, inclusive a Terra Formosa de novo. Isso. Ele conquista vastos territórios, acumula tesouros. Mas aí chegam notícias do leste e do norte que o perturbam. Ele sai com grande ira para destruir tudo. Arma suas tendas reais num lugar estratégico, ali entre os mares e o glorioso Monte Santo, provavelmente perto de Jerusalém. Contudo, ali mesmo ele encontra o seu fim, um fim abrupto. E o texto enfatiza: e não haverá quem o socorra. Sozinho. Uau, que jornada! Uma previsão incrivelmente detalhada, cobrindo séculos de conflitos geopolíticos, religiosos, com uma precisão que, sinceramente, impressiona. De fato. É impressionante. E fica talvez uma reflexão para a gente, né? Quando a gente vê essa crônica de ambições, de guerras por território, alianças que falham, esse choque entre o poder humano, que se acha absoluto, e uma soberania maior, como será que esses padrões ecoam ao longo da história? Talvez até hoje. O que essa visão tão antiga pode sugerir sobre a natureza cíclica do poder, suas tentações e seus limites inevitáveis?